Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda nosso canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Aquele lugar sempre teve uma aura estranha, mesmo durante o dia. A escola estadual Castro Alves, com seus corredores longos e rangentes, as salas de aula empoeiradas onde o sol mal entrava e aquele pátio enorme, sempre vazio fora do horário das aulas. Mas a noite era diferente. Eu, seu Elias, zelador há quase 30 anos, posso lhes garantir isso. Desde que fecham os portões até o sol raiar, a escola parece ganhar vida própria. Não uma vida boa, entende? Uma vida sombria, carregada de sussurros e passos que não são meus. No começo, eu ignorava. Dizia a mim mesmo que era o vento, as velhas paredes se acomodando, sei lá. Mas com o tempo as coisas ficaram mais nítidas. Lembro-me de uma noite em particular. Fazia um frio cortante, daqueles que penetram nos ossos. Eu estava fazendo minha ronda no segundo andar, as chaves tilintando no silêncio pesado. Foi então que ouvi um som abafado, como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão da biblioteca, no andar de cima. A biblioteca estava trancada, eu mesmo havia verificado. Subi as escadas correndo, o coração na garganta. A porta estava trancada como deveria estar. Coloquei o ouvido na madeira fria, tentando identificar o ruído. Nada. Um silêncio sepulcral tomou conta do andar. Aliviei-me por um instante, pensando ter sido minha imaginação. Mas ao me virar, vi uma sombra escura, quase disforme, espreitando no final do corredor, perto da sala dos professores. Ela pareceu se encolher e sumir na escuridão antes que eu pudesse acender a lanterna. Na noite seguinte, os barulhos voltaram, mais fortes. Desta vez, eram murmúrios, vozes indistintas, que pareciam vir de dentro das salas de aula vazias. Passei de porta em porta, tentando entender o que diziam, mas eram apenas sussurros, como se várias pessoas estivessem conversando em voz baixa. Abri algumas portas, mas não havia nada, apenas as carteiras empoeiradas e o cheiro de giz velho. O pior aconteceu há algumas semanas. Estava na guarita, quase amanhecendo, tomando meu café. Ouvi um piano tocando. Uma melodia lenta, triste, vindo do auditório. O auditório estava fechado há anos, desde que um incêndio danificou parte do palco. Não havia piano em funcionamento lá dentro. Larguei a caneca e corri até lá, as pernas bambas. A porta estava trancada, mas as janelas estavam emitindo uma luz fraca, amarelada. Espiei por uma fresta e vi uma figura sentada ao piano, de costas para a janela. Não consegui distinguir detalhes, apenas uma silhueta escura. As teclas se moviam sozinhas, produzindo aquela melodia melancólica. Tive que me afastar. Não consegui ficar ali. Desde aquela noite, os ruídos se intensificaram. Portas batem sozinhas, luzes piscam, e às vezes sinto como se estivesse sendo observado. Já pedi transferência, mas parece que ninguém quer o turno da noite na escola Castro Alves. Dizem que sou velho e estou vendo coisas. Mas eu sei o que ouvi e o que vi. E sei que não estou sozinho nesta escola. Algo mais vive aqui nas sombras, esperando a noite cair. Trabalho como professor de história em uma escola pública no bairro da Lapa, em São Paulo. É um prédio antigo, imponente, com mais de 80 anos. As paredes guardam histórias, e os corredores, por vezes, parecem ecoar vozes de gerações passadas. Nunca fui de acreditar em assombrações, mas o que aconteceu na sala 3B, no segundo andar, mudou completamente minha percepção. Era final de semestre e o cansaço era palpável. Eu estava corrigindo provas até tarde, sozinho na sala 3B, uma sala que, coincidentemente, era uma das mais antigas da escola. A noite estava fria e silenciosa, apenas o som dos meus próprios pensamentos
e o ranger ocasional da estrutura velha da escola. Por volta das 22 horas, comecei a sentir um frio anormal. Não era o frio da noite de São Paulo, mas algo que vinha de dentro da sala. Um arrepio que percorria minha espinha. O cheiro de giz, característico da sala, começou a se misturar com um aroma suave e adocicado, quase como rosas murchas e um toque de algo metálico, como sangue seco. Tentei ignorar, atribuindo à fadiga, mas então ouvi um arranhar leve, vindo do fundo da sala. Virei-me bruscamente. Nada. Todas as carteiras estavam vazias, enfileiradas. A luz do projetor estava acesa, iluminando a lousa. O arranhar se repetiu, agora um pouco mais audível, vindo de uma das carteiras da última fila, a que ficava perto da janela. Era uma carteira pequena, de madeira antiga, com algumas marcas de lápis entalhadas. Meu coração disparou. Com a lanterna do celular ligada, aproximei-me cautelosamente. As carteiras estavam vazias, mas na superfície daquela carteira específica, vi algo que me fez gelar. A palavra "não" estava sendo arranhada na madeira, como se uma unha ou um objeto pontiagudo a estivesse gravando. Enquanto a observava, a última letra, o O, estava se formando lentamente, como se uma força invisível a estivesse escrevendo diante dos meus olhos. O cheiro de rosas murchas e metal se intensificou e senti um ar gelado no meu rosto como um sopro. Meus pelos do braço se arrepiaram. Tentei gritar, mas a voz ficou presa na garganta. De repente, a frase na carteira mudou. As letras se reorganizaram e agora lia-se: "Você vai morrer." E logo abaixo, uma imagem começou a ser arranhada. Uma criança, com olhos vazios e um sorriso assustador. O pânico me dominou. Eu tropecei para trás, derrubando algumas cadeiras. As luzes da sala começaram a piscar descontroladamente e um sussurro infantil, macabro, preencheu o ambiente. "Ele não quer você aqui." Eu gritei, um grito agudo que ecoou pela escola silenciosa. Saí correndo da sala sem olhar para trás, descendo as escadas aos tropeços e fui direto para a portaria. O porteiro me olhou assustado, sem entender o que havia acontecido. No dia seguinte, contei o ocorrido para a diretora. Ela me ouviu com uma expressão de preocupação e, depois de um longo silêncio, revelou a história da sala 3B. Décadas atrás, um aluno chamado Gabriel, conhecido por ser muito introspectivo e talentoso em desenho, foi brutalmente assassinado por um colega dentro daquela sala de aula, após uma briga. O corpo dele foi encontrado na própria carteira. Dizem que o espírito de Gabriel, atormentado, ainda vaga pela sala e que a carteira dele é um portal para sua manifestação. O mais assustador, ele não gostava de visitas no que ele considerava seu espaço. Eu pedi demissão da escola uma semana depois. Nunca mais consegui pisar na sala 3B. E sempre que sinto o cheiro de rosas murchas e metal, ou vejo uma carteira vazia em um ambiente silencioso, lembro-me daquelas letras arranhadas na madeira, da criança de olhos vazios e do aviso macabro: "Você vai morrer." Porque eu sei que alguns mortos não querem ser esquecidos e alguns lugares nunca libertam suas vítimas. Era meu primeiro ano como zelador noturno na Escola Estadual Marechal Rondon, uma construção antiga no coração do bairro Vila Nova. O prédio, com seus corredores longos e salas de aulas silenciosas, tinha aquele cheiro característico de giz, madeira velha e cera.
Eu, um homem de 40 e poucos anos, acostumado com a solidão do turno da noite, achava que seria um trabalho tranquilo. Mal sabia que aquela escola guardava mais do que apenas livros e carteiras empoeiradas. Minha rotina era sempre a mesma: varrer, passar pano, esvaziar lixeiras. O silêncio era absoluto depois da meia-noite, quebrado apenas pelo rangido do meu carrinho de limpeza. Mas uma noite de terça-feira, a tranquilidade foi quebrada por algo que me fez parar no meio do corredor principal. Uma melodia, suave, triste, vindo do andar de cima, do corredor dos fundos, onde ficavam as salas de música. Era um som de piano, tocando notas lentas e melancólicas. Meu coração disparou. Eu sabia que não havia ninguém na escola além de mim. Todas as portas e janelas estavam trancadas. Tentei racionalizar. Devia ser algum rádio deixado ligado ou o vento produzindo algum som estranho. Mas a melodia era clara, complexa, como se alguém estivesse tocando de verdade. Senti um arrepio na nuca e o cheiro de cera misturou-se a algo mais adocicado, quase como flores secas e um toque de perfume infantil. Peguei minha lanterna e subi as escadas, cautelosamente. Cada degrau de madeira velha gemia sobre meu peso. À medida que me aproximava do corredor dos fundos, a melodia do piano ficava mais forte, quase ensurdecedora. Ela parecia emanar da sala de música, que estava com a porta entreaberta. Parei em frente à porta, com o coração batendo forte no peito. A luz da minha lanterna mal penetrava na escuridão do interior da sala. O piano de cauda estava lá, no centro, mas ninguém estava tocando. As teclas se moviam sozinhas, com uma lentidão perturbadora, como se dedos invisíveis estivessem deslizando sobre elas. O cheiro de flores secas e perfume infantil era sufocante, e um frio sobrenatural preencheu a sala. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. Eu estava paralisado pelo terror. As notas do piano soavam cada vez mais tristes, como um lamento. De repente, a melodia parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante do que o som. E então ouvi um sussurro infantil, tão perto que senti o ar gelado no meu ouvido. Você ouviu a minha música? Gritei, soltando a lanterna, que caiu no chão com um baque. Corri para fora da sala, descendo as escadas aos tropeços, sem olhar para trás. Corri para a portaria e liguei para a segurança da escola, mal conseguindo formular as palavras. No dia seguinte, contei a história para o diretor, que me olhou com um ar de cansaço. Ele me disse que décadas atrás, uma menina prodígio, aluna daquela escola, era apaixonada por música e passava horas tocando piano na sala de música. Ela faleceu tragicamente em um acidente no caminho para casa, logo após um recital na escola. Dizem que o espírito dela ainda vaga pelos corredores, tocando sua melodia para quem ousa ouvi-la à noite. Nunca mais consegui trabalhar naquele turno. O som do piano, o sussurro e o cheiro de flores secas ainda me assombram. E sempre que ouço uma melodia triste, sinto um arrepio, porque eu sei que a menina do piano ainda está lá, esperando alguém para apreciar sua música e talvez para levá-la para casa. Eu havia sido transferido para a Escola Estadual Barão de Mauá, em Mauá, Grande São Paulo, uma construção centenária que já serviu de casarão para barões do café. O prédio era imponente, com longos corredores de piso de madeira rangente e salas de aula com janelas que davam para um pátio interno sombrio.
Meu trabalho como inspetor de alunos do noturno era manter a ordem e garantir que tudo estivesse nos conformes. A primeira coisa que notei foi o ar pesado, quase sufocante, que parecia impregnar as paredes. Os colegas mais antigos me alertaram. Cuidado com o antigo diretor, mestre Ezequiel. Dizem que ele ainda faz sua ronda por aqui à noite. Eu achava que era brincadeira, uma lenda urbana para assustar os novatos. Mestre Ezequiel havia sido um diretor linha dura, famoso por sua disciplina férrea e por punir os alunos de forma cruel, e que havia morrido de forma súbita em sua sala, dentro da escola, há mais de 40 anos. Minha rotina começava com a escola esvaziando. Por volta das 23 horas, as últimas turmas saíam e o silêncio se instalava. Eu fazia minhas rondas, checando salas, banheiros e a biblioteca. Nesses primeiros dias, nada além do vento e dos estalos da madeira. Mas numa terça-feira, a rotina foi quebrada. Eu estava no terceiro andar, no corredor principal, quando ouvi um som peculiar vindo do andar de baixo, da secretaria. O barulho era de passos arrastados, ritmados, acompanhados de um cajado batendo no chão. Parecia que alguém estava caminhando com dificuldade. Meu coração disparou. "Tem alguém aí?" Chamei, minha voz ecoando no vazio. Os passos pararam abruptamente. O silêncio que se seguiu era pesado, quase palpável, e o ar ficou gélido. Um cheiro forte de tabaco velho e formol invadiu minhas narinas, me causando náuseas. Peguei minha lanterna e comecei a descer as escadas, cautelosamente. Cada degrau parecia ranger mais alto do que o normal. Cheguei ao segundo andar. O cheiro estava mais forte. Comecei a descer para o térreo, onde ficava a secretaria, onde os passos pararam. Parei em frente à secretaria. A porta estava entreaberta, revelando uma escuridão impenetrável lá dentro. A luz da minha lanterna mal alcançava o interior. O cheiro de tabaco e formol era sufocante. De repente, a porta rangeu levemente e uma sombra esguia e alta surgiu na fresta. Não era uma sombra comum, mas uma forma densa, mais escura que o próprio escuro, que parecia absorver a luz. Eu congelei. Meus pés pareciam colados ao chão. A sombra se moveu lentamente, revelando a silhueta de um homem. Ele usava o que parecia ser um terno antigo e na mão um cajado fino. Seus olhos eram 2 pontos de escuridão profunda, fixos em mim, sem nenhum brilho. Senti um pavor indescritível. Aquela não era uma pessoa. Aquilo era o mestre Ezequiel. Ele levantou o cajado e o bateu no chão com força, um som seco que ecoou por todo o corredor. E então, uma voz seca e autoritária, quase um sussurro rouco, mas que ressoou em minha mente. "Não está no seu horário." Gritei, jogando a lanterna longe, e corri para a saída da escola sem olhar para trás. Corri sem parar até chegar em casa, o corpo tremendo, o suor frio escorrendo pela testa. Pedi demissão no dia seguinte. Nunca mais voltei àquela escola. Os colegas mais velhos me olharam com compreensão, sem zombaria. Eles sabiam. Até hoje, quando o cheiro de tabaco velho e formol atinge minhas narinas, ou quando ouço passos arrastados em um corredor silencioso, sinto um calafrio, porque eu sei que o mestre Ezequiel ainda está lá, fazendo sua ronda noturna, vigiando cada canto da sua escola e lembrando a todos que, mesmo depois de morto, ele ainda é o diretor. Eu era professor de literatura no Colégio Santa Cecília,
um dos mais antigos de Curitiba. O prédio, um casarão colonial adaptado, tinha corredores longos, cheios de armários de madeira maciça e um cheiro peculiar de livros velhos e verniz. O que mais me intrigava, desde que comecei a lecionar lá, era o zelador noturno. Seu nome era Elias. Elias era um homem corpulento, de poucas palavras, que parecia sempre estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele só aparecia depois que o último aluno ia embora e sumia antes do primeiro professor chegar. Seus passos eram silenciosos, quase inaudíveis, e ele tinha o hábito de usar um velho chapéu de feltro que escondia a maior parte do seu rosto. Seus olhos, quando os vislumbrava, eram de um azul pálido, quase sem brilho, e pareciam fixos em algo muito distante. Eu costumava ficar até tarde corrigindo provas ou preparando aulas, e era comum cruzar com Elias nos corredores vazios. Ele nunca falava, apenas acenava com a cabeça, um gesto lento e preciso. O que me incomodava era o cheiro que o acompanhava. Não era suor ou sujeira, mas uma mistura estranha de terra úmida, musgo e um toque metálico, como chuva em ferrugem. Uma noite, estava na sala dos professores, concentrado em um livro, quando o relógio marcou meia-noite. O silêncio da escola era absoluto. De repente, ouvi um arranhar constante, vindo do andar de baixo da biblioteca. Era um som regular, como algo sendo arrastado no chão de madeira. Meu coração acelerou. Sabia que Elias estava por perto. Era o barulho da vassoura dele, mas o som era diferente, mais pesado, mais arrastado. Senti o cheiro de terra úmida e metal se intensificar, vindo das escadas. Decidi checar. Desci as escadas cautelosamente. O som do arrastar ficava mais alto à medida que me aproximava da biblioteca, no térreo. A porta estava ligeiramente aberta. Parei em frente à porta, com a respiração suspensa. A luz fraca do corredor mal iluminava o interior. O arranhar vinha de lá de dentro. Espiei pela fresta. Elias estava na biblioteca. Ele não estava varrendo. Estava ajoelhado no chão, perto de uma estante antiga, e arranhava a madeira do assoalho com as unhas. Suas mãos, que pareciam esqueléticas sob a luz tênue, se moviam freneticamente, como se estivessem desesperadas para remover algo. Os olhos vazios estavam fixos no ponto onde ele arranhava e um sussurro baixo e ininteligível saía dos seus lábios. O cheiro de terra úmida, musgo e metal era insuportável, quase nauseante. Olhei para o chão onde ele arranhava e vi uma pequena poça escura que parecia expandir-se lentamente. Não era água, era como se a madeira estivesse sangrando, e o que ele arranhava não era sujeira, mas a própria superfície do chão. Senti um pavor que me paralisou. Aquele não era um homem, não era humano. De repente, Elias parou de arranhar. Sua cabeça se ergueu lentamente e seus olhos vazios se voltaram diretamente para a fresta da porta, fixando-se em mim. Um sorriso distorcido se formou em seu rosto pálido, revelando dentes amarelados e pontudos. Você viu meu segredo. A voz dele era um sussurro rouco, um som que parecia vir do fundo de um poço. Gritei, jogando-me para trás, e corri sem parar pela escola, pela rua, sem olhar para trás. Corri até chegar em casa, o corpo tremendo, o suor frio escorrendo. Pedi demissão no dia seguinte, sem dar muitas explicações. Os outros professores e o diretor pareciam não entender meu pânico. Eles me disseram que Elias era um zelador dedicado, embora estranho, mas eu sei o que vi. E até hoje, quando sinto o cheiro de terra molhada e metal enferrujado, ou quando ouço um arranhar estranho em algum lugar silencioso, sinto um calafrio.
porque eu sei que o zelador da noite eterna ainda está lá, naquela escola, arranhando o assoalho da biblioteca, guardando o seu segredo e esperando por alguém que testemunhe o que ele faz na escuridão.